virada do século, era entre os morros do Castelo, Conceição, Santo Antônio e de São Bento que a cidade do Rio de Janeiro se concentrava. Com um traçado ainda tipicamente colonial, ruas estreitas, entrecortando-se em ângulos retos, a cidade crescia seguindo o ritmo do desenvolvimento das atividades comerciais e manufatureiras. Fora do núcleo urbano, no município de Piraí, era construída a usina de Fontes, a primeira hidrelétrica destinada a servir a população carioca. A energia elétrica por ela gerada impulsionaria uma série de mudanças, transformando radicalmente a vida da cidade. No início do século, em meio às reformas urbanas do prefeito Pereira Passos, instalou-se na capital da República a empresa canadense de Rio de Janeiro Tramway Light and Power Company, com o objetivo de produzir e distribuir energia elétrica para a cidade. A usina de Fontes foi uma das suas primeiras grandes realizações. As obras de Passos e a instalação da Light implicaram no redesenho da paisagem urbana. Foram abertas novas vias públicas, entre as quais a Avenida Central, que logo tornou-se o cartão postal do Rio de Janeiro Belle Époque. Na avenida e nas ruas mais próximas, impulsionados pela energia elétrica, começavam a surgir os primeiros arranha-céus, como os prédios do jornal O País e do Jornal do Brasil. Multiplicavam-se os cinematógrafos, como o Patê Palácio, o Íris, o Rio Branco e outros. Em torno da Galeria Cruzeiro, ponto final de várias linhas de bondes, concentravam-se cafés, restaurantes e terraças, como a do Hotel Avenida, onde se reuniam intelectuais e cocotes no final das tardes. Com a eletrificação dos bondes em direção à Zona Sul, Copacabana deixava de ser um areal e a vida balneária e de lazer se organizava em torno dos banhos de mar, das confeitarias, dos primeiros cassinos e dos halls dos recém-inaugurados hotéis Copacabana Palace e Glória. Com o passar do tempo, o acendedor de lampiões a gás, tradicional figura da cidade, desaparecia. Atuando de forma diferenciada em cada bairro, desde a década de 1920, a Light vinha investindo na modernização dos serviços urbanos, que passara a controlar. Iluminação, pública e particular. Serviços de bondes elétricos, fornecimento de gás e telefonia. Lâmpadas elétricas, incandescentes e de arco voltaico substituíam assim as lâmpadas a gás. Na área dos transportes coletivos, a Light impunha o fim dos bondes a burro nas áreas suburbanas e introduzia no centro e na Zona Sul o ônibus como uma nova opção. Paradoxalmente, foi nos anos 30, período marcado por uma forte recessão econômica e por profundas mudanças políticas do país, que este processo de modernização atinge uma nova escala. A presença reguladora do Estado no setor da energia elétrica torna-se mais clara a partir de 1930. Em 34, a assinatura do Código de Águas regulamentou o aproveitamento da energia hidráulica no país. Em julho de 37, o presidente Vargas visitava as obras de ampliação da barragem de Ribeirão das Lajes. Ainda neste ano, era eletrificada a Estrada de Ferro Central do Brasil, conferindo ao Rio o perfil de uma grande e movimentada metrópole. Após ter surgido como uma grande novidade, a energia elétrica era definitivamente incorporada ao cotidiano da cidade. Entre 1930 e 1950, subestações transmissoras de energia e estações de bondes multiplicavam-se pela malha urbana desde Umeia, Cascadura e Penha até Copacabana, Ipanema e Jardim Botânico. A eletricidade invadia as fábricas, cinemas, restaurantes, bares e hotéis, estimulando o crescimento metropolitano. A cidade se expandia horizontalmente através das linhas de trem,
bonde e ônibus, e verticalmente com os arranha-céus e seus elevadores. Impulsionadas por esta força invisível, a eletricidade, surgiam a Cinédia, com as chanchadas, a Rádio Nacional com seus musicais e programas de auditório que empolgavam o público. Estávamos em plena era do rádio e do cinema falado. Aos poucos, a energia elétrica ocupava também o universo privado dos cariocas. As fábricas e as grandes firmas de representação de material elétrico, como a GE, a Philips e a própria Light, fomentavam o uso da energia elétrica através de inúmeras campanhas publicitárias. Se no início do século a presença de eletricidade era revelada apenas por meio das lâmpadas, agora surgiam novos conceitos que apontavam para seus múltiplos usos. Associada à noção de conforto, a iluminação artificial surgia nas revistas e nas pranchetas dos arquitetos, também como um elemento na decoração de interiores. Os aparelhos eletrodomésticos, ferros, refrigeradores, aquecedores, rádios, vitrolas e outros, embora inicialmente reservados a famílias mais abastadas, revolucionavam o ritmo da vida doméstica, da mesma forma que no início do século, o surgimento das redes de serviços urbanos haviam começado a modificar as cidades modernas. A partir da década de 1940, a utilização da energia elétrica torna-se irreversível. Na década seguinte, a televisão começava a invadir os lares, revelando o poder estruturante da eletricidade nas sociedades contemporâneas. Deusa ou fada, ciência e espetáculo, a energia elétrica continuaria a realizar sua revolução cotidiana, reduzindo a distância entre a realidade e a ficção, modificando as noções de espaço e de tempo. Sua força se confundindo com a magia da própria cidade.